Olá pessoal, vamos aproveitar o embalo e fazer mais um vídeo. Hoje eu vou continuar citando alguns livros de teologia. Eu vou começar aqui com um livro da editora Vida, intitulado Introdução Bíblica, como a Bíblia chegou até nós. Os autores são Norman Geisler e William Nix. Esse livro, a capa dele, editora Vida. Eu vou ler um trechinho aqui nas páginas 203 e 204. Eu achei interessante, falando de traduções do texto grego da Septuaginta. Aqui no final da página 203 ele começa falando o seguinte: à medida que o cristianismo se espalhou pelo Egito, aqui ele vai falar da tradução para o etíope, né? Então ele fala assim, é uma informação que eu achei interessante. Desse trecho não tem nenhuma nota de rodapé, não tem nada, não tem nenhuma informação extra, né? Ele fala assim, à medida que o cristianismo se espalhou pelo Egito e penetrou a Etiópia, surgiu a necessidade de outra tradução da Bíblia. Embora não se possa fazer nenhuma declaração autorizada a esse respeito, a tradução etíope do Antigo Testamento grego parece ter sido revista à luz do texto hebraico. Então, é tudo assim, sempre parece. Eu vou até repetir essa frase. Ele fala, embora não se possa fazer nenhuma declaração autorizada a esse respeito, a tradução etíope do Antigo Testamento grego parece ter sido revista à luz do texto hebraico, com o início do século IV. Ao redor do século VII, essa tradução estava terminada e a do Novo Testamento foi feita a seguir. Ele começa com parece que, tal, né? A data não se sabe ao certo, mas depois existe uma afirmação. Ao redor do século VII, essa tradução estava terminada e a do Novo Testamento foi feita a seguir. A tradução completa para a língua etíope, provavelmente, sempre sim, provavelmente e tal, foi realizada por monges sírios que se mudaram para a Etiópia durante a controvérsia monofisista, séculos 5 e 6, e o surgimento do islamismo, séculos 8. Aqui deve ter um erro de impressão aqui, está séculos 8 e 8. A influência deles foi profunda, como mostra o fato de a igreja etíope ter se mantido monofisista. Nos séculos 5 e 12, fizeram-se recensões do Novo Testamento etíope. Posteriormente, esse texto foi influenciado por traduções coptas e árabes. E é possível que, na verdade, se tenha baseado em texto de manuscritos siríacos e não nos originais gregos. Os manuscritos etíopes provavelmente, mais uma vez provavelmente, datam do século 4 e 5, o que reduz mais ainda a importância da Bíblia etíope, tendo em vista a crítica textual. Os manuscritos sobreviventes revelam mistura textual, sendo, porém, de origem basicamente bizantina. Eu estou afirmando, não tem nota de rodapé, não tem mais informação extra, né? Documental. O Antigo Testamento inclui o livro não canônico de 1 Enoque, citado em Judas 14 e 15. E o livro de Jubileus. Isso mostra que a igreja etíope aceitava um cânon mais amplo que o aceito pelas demais igrejas. Sobreviveram mais de 100 cópias manuscritas da Bíblia etíope, nenhuma, porém, anterior ao século XIII. É verdade que esses manuscritos merecem talvez maiores estudos,
Aqui já muda o tom. Mas é provável que serão negligenciados em vista de serem relativamente recentes. Ou seja, né, eu vejo uma bagunça nesse texto. Às vezes é melhor não falar nada do que falar tudo assim, provável, supostamente e tal. Eu fico pensando quando é que vão lançar um texto assim de peso, né, falando sobre a igreja, as igrejas do Oriente, né, e abordar a igreja etíope. Provavelmente eu vou falar mais, eu estou devendo isso, falar mais sobre a igreja etíope, a ortodoxa, a católica e a protestante, né, a evangélica. Que a igreja evangélica etíope eles não consideram o livro de Enoque, somente a ortodoxa, que é majoritária na Etiópia. Por falar em texto grego, eu estava vendo aqui, eu fiquei devendo também de fazer a qualquer hora um estudo sobre a publicação do texto em grego, né? De acordo com a Septuaginta, por Henry Barclay Smith. Ele fez uma publicação da Septuaginta pela Cambridge, né? Essa aqui é a quarta edição, 1912, desse terceiro volume. Eu mostrei esse livro aqui no primeiro vídeo aqui do canal. Eu fiz um histórico do texto etíope aqui, e o interessante é que nesse último volume aqui do texto grego, ele publicou também o texto grego de Enoque. Então eu preciso fazer um vídeo só sobre isso, mostrando as razões, né? Aqui texto, uma parte do texto de Enoque, texto grego. Preciso fazer um documentário sobre essa edição. Eu vou seguir aqui, eu vou falar dessa obra publicada pela editora Esperança. O título é Cartas de Tiago, Pedro, João e Judas. Comentário Esperança. Os autores são Fritz Grunzenweig, Uwe Homer e Werner de Boer. Editora Esperança. Logicamente eu vou pegar aqui a parte de Judas. Na página 458, ele falando daquele texto, e anjos, o versículo 6 de Judas, e anjos que não conservaram sua esfera de domínio, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele, Deus, né, os mantém guardados com correntes eternas sob trevas para o juízo do grande dia. Aí vem o comentário. Isso tem um fundamento bíblico na breve narrativa de Gênesis 6, de 1 a 4. Obviamente, não depreenderíamos sem mais nem menos dessa passagem da Bíblia aquilo que Judas afirma. Judas a entende segundo determinada interpretação, conhecida a partir do chamado Livro de Enoque. Havia no judaísmo daquela época grande número de escritos edificantes que se baseavam em personagens ou eventos bíblicos para, a partir deles, desenvolver determinados pensamentos religiosos. Não deve ser nenhuma surpresa que tais escritos fossem lidos com simpatia, sendo acolhidos em todo o modo de pensar do judaísmo. Afinal, nós tampouco lemos somente a Bíblia em si, mas possuímos uma extensa literatura de edificação. Em todo caso, naquela época fazia parte da erudição oficial nas Escrituras interpretar significativamente frases e palavras do Antigo Testamento. Passagens obscuras, alusões breves e enigmáticas prestavam-se particularmente a isso. Foi assim que Judas também enfocou a passagem de Gênesis 6, de 1 a 4, sob a luz da conhecida interpretação do livro de Enoque. Segundo ela, os filhos de Deus em Gênesis 6 são anjos,
são entes particularmente agraciados que têm domicílio no mundo celestial e aos quais é confiada uma esfera de domínio. Mas também anjos podem cair, por mais alta que tenha sido sua posição diante de Deus. Esses anjos, portanto, não conservaram sua esfera de domínio e abandonaram seu próprio domicílio. Aí ele fala, por quê? Uma pergunta. A partir do versículo 7, a resposta é inevitável. Inevitável é, entregaram-se à prostituição e correram atrás de carne alheia. Isto é atestado pela própria Escritura em Gênesis 6:2. Contudo, enquanto essa passagem bíblica usa apenas alusões genéricas para falar a respeito de um juízo contra as pessoas daqueles dias, Judas menciona algo sobre a gravidade das medidas de Deus contra os anjos culpados, algo que a própria Bíblia não relata. De qualquer modo, eles não conservaram o que lhes havia sido confiado pela graça de Deus. Vocês percebem aqui, né? O Judas é Bíblia. A Epístola de Judas é Bíblia. A Epístola de Judas é Bíblia. Aí o comentarista fala o seguinte, vou reler aqui. Contudo, enquanto essa passagem bíblica usa apenas alusões genéricas para falar a respeito de um juízo contra as pessoas daqueles dias, Judas menciona algo sobre a gravidade das medidas de Deus contra os anjos culpados, algo que a própria Bíblia não relata. Não sei se vocês conseguiram entender a lógica que eu estou apontando. Judas é Bíblia. Ele está citando o que aconteceu. Então o comentarista aqui ele está falando que Judas não é Bíblia. Interessante. Sua sorte de qualquer modo, eles não conservaram o que lhes havia sido confiado pela graça de Deus, mas buscaram sua liberdade. Agora são guardados para isso, a saber, para o juízo do grande dia. Acho que já é o suficiente, né? Ficou aqui assinalado, né, que para os judeus, essa era a interpretação, né, que Gênesis 6, de 1 a 4, eram anjos. Vou citar agora uma outra obra, publicada pela Edições Loyola, História do Pensamento Judaico-Helenístico, com uma contribuição de Romano Pena sobre a literatura canônica do movimento cristão. Francesca Calabi, Edições Loyola. São várias citações, eu vou pegar só uma página, 113, para ir mais rápido. Eu não podia riscar o livro, aí eu acabo me perdendo aqui. 113. É assim, no terceiro parágrafo, ele fala assim, no livro de Sirácida, se lê: quer vivas 10, 100 ou 1000 anos, no lugar dos mortos, ninguém te censurará sobre a tua vida. 41:4. Também no cântico estão ausentes as referências a uma imortalidade ligada à vida eterna, a um juízo depois da morte. Referências que emergem mais no livro de Enoque. Em Daniel, nos manuscritos de Qumran. Aqui eu achei uma tradução meio esquisita.
Mas ele está dizendo que também no cântico, né, estão ausentes as referências a uma imortalidade ligada à vida eterna, a um juízo depois da morte, e referências que emergem mais no livro de Enoque, em Daniel, em Enoque e Daniel, nos manuscritos de Qumran. Todas essas referências, mais ou menos diretas, constituem um indício do fato de que entre as fontes do texto parece ser possível supor não somente as referências óbvias, ou seja, os livros bíblicos, mas também textos da literatura enóquica e rolos de Qumran. Se essa hipótese é viável, deve-se considerar que pelo menos parte de tal literatura tivesse sido traduzida para o grego e circulasse em Alexandria, segundo J.J. Collins, Culto Judaico, página 157, livro em inglês. A tradução aqui não está muito boa, página 113. Da Loyola. Vou citar aqui também essa obra, foi publicada, vão ser 4 volumes e publicaram 2 por enquanto. História do Povo Judeu no Tempo de Jesus Cristo, de Emil Schurer. É uma obra que todo pesquisador deveria ter. Eu vou pegar aqui a página 66, porque tem uma citação que não faz parte do livro de Enoque. E não tem nada a ver com a editora. A editora publicou o texto correto, mas o autor que ele foi impreciso nessa informação. É sobre a pré-existência do Messias. Inclusive vou ter que ler o livro de Enoque. Na página 666, ele fala assim: supõe-se a pré-existência do Messias, seu nome foi pronunciado diante do Senhor dos Espíritos, antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas fossem feitas. Está falando de livro de Enoque, 48:3. Ele foi feito e ocultado por Deus desde o início, e o Altíssimo o preservou. 48:6, 62:7. Então, olha o que ele está falando aqui. Ele está falando que o Messias, ele foi feito e ocultado por Deus desde o início, e o Altíssimo o preservou. 48:6 e 62:7. E faz a citação, começa citando 48:3. Então eu vou ler essa passagem, porque o livro de Enoque não fala que o Filho do Homem foi feito. Ele estava com Deus desde o início. Isso é palavra do autor, não é do livro de Enoque. Vocês veem como o livro de Enoque leva a fama, né, que não tem. Então, capítulo 48. Eu vou ler do versículo 2. 48 é assim... Eu vou ler o 48 inteiro, é melhor, senão vai ficar bagunçado. Capítulo 48 do livro de Enoque. Ele fala assim: além disso, nesse lugar eu vi a fonte de justiça, a qual não se esgota e é completamente cercada por inúmeras fontes de sabedoria. Todos os sedentos bebem da água e se enchem de sabedoria. Então suas moradas serão como os santos, justos e eleitos. Nessa hora, a aquele filho do homem foi dado um nome, na presença do Senhor dos Espíritos, o anterior ao tempo. Aí o versículo 3 que ele cita aqui. Antes mesmo da criação do sol e da lua, antes da criação das estrelas, a ele foi dado um nome na presença do Senhor dos Espíritos. O versículo 4, ele está citando o versículo 6, né? Vou até chegar lá.
E ele se tornará um bordão para os justos, a fim de que eles possam se apoiar sobre ele e não caiam. Ele é a luz dos gentios e se tornará a esperança daqueles que estão doentes em seus corações. Versículo 5. Todos aqueles que habitam a terra se prostrarão e adorarão diante dele. Eles glorificarão, bendirão e louvarão o nome do Senhor dos Espíritos. Aqui o versículo 6 que ele cita, 48:6, para dizer que ele foi feito, criado, né? Mas não é isso que o texto fala. Fala assim, para esse propósito ele se tornou o escolhido. Ele estava escondido na presença do Senhor dos Espíritos antes da criação do mundo e pela eternidade. Ele se tornou. Todos sabem que a Trindade, ela não se sabe como eles se repartiram funções, seria esse um modo mais simples de dizer. Mas não que eles tenham um criado o outro. Aqui está falando que ele se tornou, né? Se tornou, versículo 6, para esse propósito ele se tornou o escolhido. Se tornou o escolhido antes da criação do mundo e pela eternidade. Aqui ele cita também o capítulo 62:7. O assunto aqui não seria a Trindade, mas resvalou, né? 62:7. Ele usa também esse aqui como apoio para dizer que ele foi feito. 62:7. Vou pegar do versículo 6. Esses reis, governantes e todos os donos de terras se esforçarão para bendizer, glorificar e exaltar a ele que reina sobre tudo. E ele que foi escondido, pois o Filho do Homem estava escondido desde o princípio, e o Altíssimo o preservou na presença do seu poder. Então ele o revelou para os santos e eleitos. Aqui não tem nada que ele foi criado. Então é a palavra do autor aqui, Emil Schurer. O Filho do Homem não foi criado. No caso, Jesus não foi criado. Não foi gerado na eternidade, né? Como alguns costumam dizer nesse mantra. Eu vou citar também agora o panorama do Antigo Testamento, pela editora Vida. Os autores são Andrew E. Hill e J.H. Walton. Eu escolhi aqui a página 440. Eu vou pegar na página 439 para dar sequência, falando dos livros pseudepígrafos do Antigo Testamento. Ele fala: o judaísmo intertestamentário produziu outro conjunto de literatura extracanônica, diferente dos apócrifos, conhecidos por livros pseudepígrafos do Antigo Testamento, ou livros escritos sobre pseudônimo. São 18 livros, compostos por autores judeus religiosos, entre o ano 200 a.C. e 200 depois de Cristo. Originariamente escritos em hebraico, aramaico e grego, foram preservados em grego, sírio, etíope, copta e armênio. Embora a coleção tenha ficado fora do cânon judeu e cristão, essas obras foram difundidas e muito lidas na igreja cristã primitiva. É que ele chegar nesse ponto. Embora a coleção tenha ficado fora do cânon judeu e cristão, essas obras foram difundidas e muito lidas na igreja cristã primitiva. De fato, a Epístola de Judas no Novo Testamento, versículos 14 e 15, cita primeiro Enoque e faz alusão também à Assunção de Moisés, versículo 9. É sempre bom lembrar isso, né? Existe uma
um mantra de pessoas, teólogos, pastores, alguns pastores de internet. Tem muito pastor de internet, né? A gente não sabe se realmente é pastor, porque a gente não conhece as ovelhas, né? A gente só conheceria o pastor pela saúde das ovelhas, né? E então alguns militam, né, contra o livro de Enoque, né? Não é uma questão de fanatismo da minha parte, mas é falar coisa que não sabe, né? E um mantra também que existe nos livros de teologia, quando o comentarista vai falar sobre a citação de Judas no livro de Enoque, o que eles fazem para apagar essa importância? Porque Judas citou, na época ele citou esse texto como escritura sagrada. Então, esses comentaristas, para tentar apagar isso na mente das pessoas, o que eles falam? Eles falam assim, Judas citando Enoque não quer dizer que ele considerasse Enoque escritura sagrada. Porque Paulo, olha a jogada, porque Paulo também citou filósofos gregos. Então, por isso que eu faço questão de sempre citar que o livro de Enoque eram escritos religiosos, né? Traziam profecias, exortação, tudo mais. E o que eles fazem? Eles comparam um livro que era importantíssimo para os judeus, religioso, e faz uma comparação, uma analogia com Paulo citando filósofos, trechinhos. É a mesma coisa de falar assim, pega duas pessoas que fazem o mesmo trabalho e só porque um come abacaxi, só come abacaxi, o outro também só come abacaxi. Ou então um é vegetariano, o outro come carne. Então os dois seriam, os dois teriam que comer carne, os dois teriam que ser vegetarianos. Tipo assim, eles pegam com uma facilidade, fazem uma manobra e as pessoas que não têm habilidade para perceber isso, caem nessa jogada, né? E vocês veem muito isso nos comentários, tanto de Bíblias, porque comentário não é canônico. O texto bíblico, sim, mas comentário não. Então, se faz muito isso, para tirar esse glamour, né, de Judas ter citado Enoque, ele considerava como escritura sagrada, conforme até Oscar Cullmann fala que Judas citou Enoque de forma solene, né? Então, assim, para apagar essa importância, eles pegam, porque Paulo também citou filósofo. O que tem a ver filósofo com um texto religioso, né? Então, eu sempre gosto de pegar nesses pontos para deixar claro que o livro de Enoque era importante religiosamente para os judeus. Acho que ficou claro para vocês, né? Vou fazer uma outra citação aqui de um livro intitulado História Primitiva de Deus, publicado pela editora Vozes. Faz acho que 2 meses que eles publicaram. O autor é Mark S. Smith, editora Vozes. Uma história primitiva de Deus. Estou sendo breve, né? Claro, não dá para citar muita coisa. Vou pegar aqui a página 122 e 221. Um, dois, dois. No segundo parágrafo, página 122, pegando o bonde e andando, ele fala assim: na tradição religiosa israelita, as águas da morada de El aparentemente sofreram 2 grandes alterações. Em primeiro lugar, aparecem de 2 maneiras diferentes na tradição bíblica. Como nos exemplos de Gênesis 49, 25 e Deuteronômio 33, 13,
assinalados anteriormente, aqui vem correndo o texto, claro, essas águas são fonte de vida. Depois vocês leem aqui o texto, né? Vou até repetir o texto. Como nos exemplos de Gênesis 49, 25 e Deuteronômio 33, 13, assinalados anteriormente, essas águas são fonte de vida. Em Isaías 33, 20 até 22, Ezequiel 47, 1 até 12, Joel 4, 18, Zacarias 14, 8, confira com Gênesis 2, 10, segundo Esdras 5, 25 até 26 e 1 Enoque 26. Elas brotam do subsolo do templo. Como mencionado no caso do Salmo 18, segundo Samuel 22, versículo 16, as águas também aparecem na tradição bíblica como águas do submundo. Na verdade eu passei do limite, né? Porque para vocês verem que ele citou também o livro de Enoque como documento, falando da tradição religiosa israelita e tal. Esse livro aqui é um livro complicado para ler. Eu estou citando por alto, porque eu não queria deixar de citar, né? Da página 221. Acho que ficou até confuso esse trecho aqui, mas está registrado. Aqui ele fala o seguinte, né? A página 220. É bom ler aqui. Na página 220 221. A evitação de imagens antropomórficas não era, de forma alguma, uma característica da religião israelita depois do exílio. Enquanto a tendência a afastar-se do antropoformismo assinala tradições sacerdotais e deuteronomistas pertencentes aos séculos 8 ao 5, obras posteriores pertencentes a tradições sacerdotais continuaram a transmitir imagens antropomórficas. Textos sacerdotais pós-exílicos, tais como Zacarias 3, atestam conselho divino. Zacarias 3, 7. Textos sacerdotais pós-exílicos, tais como Zacarias 3, atestam o conselho divino. Zacarias 3, 7 inclui o sumo sacerdote no status das cortes celestes. Confira Zacarias 12, 8. Círculos apocalípticos pós-exílicos também deram continuidade a representações antropomórficas de Yahvé e do Conselho Divino. Daniel 7, confira Zacarias 14, 4 e 1 Enoque 14. Essas e outras passagens bíblicas, tais como Isaías 27, 1, refletem a continuação de material mítico antigo na tradição israelita pós-exílica. Ademais, literatura judaica não bíblica do século 4 até o 2, né, incluindo o primeiro livro de Enoque e o livro dos Jubileus, representa uma fonte adicional de especulação. Acho que ficou claro para vocês, né? Na páginas 220 e 221. Eu vou ler aqui eu devia ter feito isso antes. Eu vou ler aqui uma propaganda do livro, no caso aqui, o dorso do livro. Nesta história notável e aclamada do desenvolvimento do monoteísmo, Mark S. Smith, o autor da obra, explica como a religião de Israel evoluiu de um culto a Yahvé como uma divindade primária entre muitos, a uma fé monoteísta totalmente definida como Yahvé como um único Deus.
repudiando a visão tradicional de que Israel era fundamentalmente diferente em cultura e religião de seus vizinhos cananeus. Esse livro provocador argumenta que a religião israelita se desenvolveu, pelo menos em parte, a partir da religião de Canaã, com base em fontes epígrafas e arqueológicas. Smith demonstra convincentemente que a religião israelita não era uma rejeição total dos deuses pagãos estrangeiros, mas antes era o resultado do estabelecimento progressivo de uma identidade israelita distinta. É um livro de difícil leitura. Outro livro que eu vou citar aqui para vocês é O Surgimento da Bíblia, publicado pela editora Vozes e editora Sinodal. O Surgimento da Bíblia, dos primeiros textos às Sagradas Escrituras, Conrad Schmidt e Jens Schurter. Está aqui a página 177. A apocalíptica fortaleceu-se gradativamente na região do Mediterrâneo e permaneceu viva no judaísmo até o final do século I e no cristianismo até cerca do século V d.C. Suas raízes histórico-religiosas, contudo, permanecem desconhecidas. Até a metade do século XX, o livro de Daniel, finalizado no tempo de... Até a metade do século XX, o livro de Daniel, finalizado no tempo dos combates dos Macabeus contra o domínio helenista, 167 a 168 a.C., mais particularmente os seus capítulos 7 a 12, valiam como o mais antigo escrito apocalíptico do judaísmo. Por intermédio dos achados de Qumran, entretanto, ficou claro que a literatura de Enoque, já pelas evidências dos manuscritos, deve ser mais antiga do que as partes correspondentes do livro de Daniel, remontando à época anterior aos Macabeus. Assim sendo, as origens literariamente constatáveis da apocalíptica judaica se encontram nos livros de Enoque. Eu li a página 177. Gravou a página 274. Vocês pegam muito livros antigos, né? O autor ele bate o pé que o livro de Daniel é mais antigo, mas não tem como fugir. Antigamente já se sabia que o livro de Enoque é mais antigo. É uma teimosia. Não, eu estava lendo errado. É isso mesmo. É isso mesmo. 274. Na página 274 desse livro, ainda continuando, o cristianismo antigo transmitiu, traduziu e às vezes até atualizou escritos judaicos que, sem tal recepção, provavelmente teriam se perdido. Vou repetir isso aqui. O cristianismo antigo transmitiu, traduziu e às vezes até atualizou escritos judaicos que, sem tal recepção, provavelmente teriam se perdido. Os escritos de Fílon e Joséfo, por exemplo, foram transmitidos por cristãos. Isso vale para textos judaicos como o livro de Enoque ou o livro de Jubileus.
Aqui o tradutor colocou ou, mas na verdade é e. Ele caiu na pegadinha the end em inglês. Em certos contextos é ou, não quero ou, né? Em inglês em português seria, em vários casos seria e, né? Isso vale para textos judaicos como o livro de Enoque e o livro de Jubileus. Acho que ficou claro, né? Isso vale repetir mais uma vez. O cristianismo antigo transmitiu, traduziu e às vezes até atualizou escritos judaicos. Sem tal recepção, provavelmente teriam se perdido. Isso aqui tem gente que pula de raiva de ouvir isso. Eu vou ler agora esse livro da Paulus, da Vozes. Cartas deuteropaulinas e cartas católicas. Os autores são Aldo Martim, Carlo Brocardo, Maurizio Girolami. Introdução aos estudos bíblicos. Página 363, 367. Eu vou pegar aqui um trechinho grafado. Ele está falando da Epístola de Judas. Ele fala assim, Judas e os apócrifos. Como vimos, a relação de Judas com os assim chamados apócrifos do Antigo Testamento é variada. Vai da citação explícita até o uso de alguma tradição como filtro para a leitura do Antigo Testamento. O texto mais usado pela carta de Judas é Enoque Etíope, do qual temos vestígios em versículos 14 e 15. Aqui ele usa vestígios. Chega a ser cômico, né? A citação de 1 Enoque 1,9. Judas 4, o livro dos sonhos. 1 Enoque 89. Judas 6, alusões ao livro dos vigilantes. Em particular, 1 Enoque 6 até 15. Confira também o livro das parábolas, 1 Enoque 54. Judas 13, o livro dos sonhos, também de Enoque. Confira 1 Enoque 86, capítulos 86 até 88. Ele diz também, além disso, podemos ver também alusões ao livro de Jubileus. Assim só. Só para ser mais rápido a citação. Tem um outro livro aqui da editora Paulus, A Bíblia na História, Introdução Geral à Sagrada Escritura. Gastone Boscolo. Aqui não tinha escolhido uma página. 177 a 180. Aqui é só um trechinho, a página 178, falando apócrifos de origem essênia. O livro de Enoque Etíope, assim apelidado por ter sido conservado pela igreja etiópica, que o considera canônico, é tradução de original semítico. Na quarta gruta de Qumran foram encontrados fragmentos em aramaico. É resultado da união de 5 escritos diferentes, compostos em tempos sucessivos. Foi também chamado Pentateuco Enóquico. Eu vou ficar só nisso para não ficar muito longo o vídeo. Aqui tem bastante coisa para falar. Eu não marquei nesse livro. Então, pessoal, quanto a essa obra aqui da Emil Schurer,
que está para sair já os outros volumes, né? Essa obra aqui é fenomenal. Todo mundo que estuda judaísmo, assim, nos tempos de Jesus, né? Sobre o povo judeu, essa obra é importantíssima. Aquela citação que eu falei, que o autor, né, Emil Schur, ele vacilou, querendo dizer que o Messias teria sido criado, feito, né? E o texto de Enoque não fala isso. Eu até resvalei no que se fala da Trindade. A Trindade é um assunto difícil de abordar, né? Resumidamente, a Trindade, eles se organizaram como agir na plano da salvação, e por isso que o livro de Enoque ainda fala, se tornou, né? Ele se tornou o escolhido. É um assunto complexo, não é difícil abordagem esse tema, né? De Trindade. Hoje em dia também virou moda. Você fala, muitos jovens, né? Desigrejados, vêm com aquela falácia de sistema religioso, tal, que a Trindade foi imposta pela Igreja Católica, tal, aquela coisa toda, né? Então é um assunto difícil. Quem fala muito bem sobre a divisão da Trindade, né? É o próprio pastor Nicodemos. Ele tem um vídeo curtinho, ele fala muito bem sobre isso. Existem vários pastores também que falam muito bem sobre a Trindade. O assunto aqui, eu estava preparado para falar só sobre o livro de Enoque, né? Então ficou mais alguns livros de teologia para quem está seguindo o canal, que gostou das citações, se quiser comprar, por isso que eu mostro a capa, tudo. Então ficamos por aqui mais uma vez. Até a próxima.